Você já se perguntou alguma vez por que os aviões da Boeing e Airbus se sentem tão diferentes quando você voa neles? Que segredos técnicos escondem estas máquinas que transportam milhões de pessoas cada dia? Você está prestes a descobrir a verdade por trás do maior duelo tecnológico dos céus. Um piloto da Boeing e outro da Airbus nunca estarão de acordo sobre quem fabricou o melhor avião. E depois deste vídeo, você entenderá exatamente por quê. Prepare-se porque o que vou te revelar sobre estas duas gigantes mudará completamente sua forma de viajar de avião. Bem-vindos ao Aeroplanet, onde deciframos os segredos mais fascinantes do mundo aeronáutico. Para entender esta rivalidade épica, devemos retroceder no tempo. A Boeing nasceu em 1916 em Seattle, Estados Unidos, quando William Boeing construiu seu primeiro hidroavião de madeira. Durante décadas dominou o mercado sem competição séria, especialmente depois de 1958, quando revolucionou a aviação com o Boeing 707, o primeiro jato comercial que conquistou o mundo. Enquanto isso, na Europa, vários países se deram conta de que individualmente não podiam competir com o gigante americano. Então, em 1970, fizeram algo sem precedentes. França, Alemanha, Espanha e Reino Unido uniram forças para criar a Airbus. Seu primeiro modelo, o A300, desafiou todas as expectativas ao ser o primeiro bimotor de fuselagem larga, quando todos pensavam que era impossível. E assim começou uma batalha tecnológica que 50 anos depois segue definindo como voamos. O campo de batalha mais encarniçado está nos aviões de corredor único, os mais numerosos do mundo. O Boeing 737 chegou primeiro em 1968, projetado originalmente para rotas curtas e pistas pequenas. Sua característica mais distintiva, uma fuselagem baixa que permitia aos passageiros subir sem necessidade de escadas complexas. Este projeto tinha uma vantagem crucial: manutenção simples para companhias aéreas pequenas. Através de décadas, o 737 evoluiu desde o 100 original até o polêmico 737 MAX, mantendo sempre uma continuidade que permitia aos pilotos se adaptarem facilmente entre versões. Companhias aéreas como Southwest nos Estados Unidos construíram impérios inteiros usando exclusivamente este modelo. Por quê? Porque a consistência reduzia custos de treinamento e manutenção. O Airbus A320 chegou em 1988 com uma filosofia completamente diferente. Enquanto a Boeing apostava pela continuidade, a Airbus apostou pela revolução tecnológica e implementou os controles fly-by-wire. Mas o que significa isto realmente? Em um Boeing tradicional, quando o piloto move a alavanca, há uma conexão física através de cabos e polias com as superfícies de controle. No Airbus, esse movimento é interpretado por computadores que decidem o melhor modo de executar a manobra. É como comparar um carro mecânico com um que tem direção assistida avançada. Esta diferença fundamental criou duas escolas de pensamento entre pilotos: os que preferem sentir o avião diretamente, Boeing, e os que preferem a precisão assistida por computadores, Airbus. E aqui vem o dado que muitos desconhecem. As cabines da Airbus são praticamente idênticas entre todos seus modelos, mas esta batalha se intensificou com o escândalo do 737 MAX e seu sistema MCAS, que provocou 2 acidentes fatais. Perdeu a Boeing definitivamente sua vantagem neste segmento? Se você está descobrindo detalhes fascinantes que nunca tinha escutado antes, ajude-me a compartilhar este conhecimento com mais amantes da aviação. Dê like agora mesmo e se inscreva no Aeroplanet para seguir descobrindo os segredos técnicos que as companhias aéreas não te contam. Mas onde realmente se aprecia a diferença filosófica entre ambas as companhias é nos voos transoceânicos. O Boeing 777, introduzido em 1995, foi revolucionário ao ser o primeiro bimotor autorizado para voar rotas transoceânicas, que antes requeriam 3 ou 4 motores. Seus gigantescos motores General Electric GE90 seguem sendo os mais potentes jamais instalados em um avião comercial. A Boeing projetou o 777 com uma filosofia clara, robustez extrema e sistemas redundantes. Cada sistema vital tem não um, mas múltiplos respaldos. Este enfoque à prova de balas lhe ganhou uma reputação lendária entre pilotos que voam sobre oceanos. O Airbus A350, chegado em 2015, representa um enfoque radicalmente distinto. Enquanto a Boeing apostou por materiais comprovados e uma evolução de seu projeto tradicional, a Airbus reinventou tudo. Sua fuselagem está construída em 53% com materiais compostos de fibra de carbono, fazendo-o significativamente mais leve. Suas asas têm uma flexibilidade inspirada nas aves que reduzem a turbulência percebida pelos passageiros, e seu sistema elétrico revolucionário substituiu sistemas hidráulicos pesados, reduzindo o peso e a manutenção.
O resultado? O A350 consome até 25% menos combustível que seu competidor direto. No entanto, muitas companhias aéreas seguem preferindo o 777 por seu histórico comprovado nas condições mais extremas. Mas a Boeing não ficou quieta. Sua resposta, o 777X com asas dobráveis, promete recuperar o trono de eficiência se conseguir superar seus atrasos de produção. E agora chegamos aos titãs, os superjumbos que definiram eras completas na aviação. O Boeing 747, apelidado Rainha dos Céus, revolucionou as viagens aéreas em 1969. Sua característica corcova e projeto de duplo piso parcial o converteram no avião mais reconhecível do mundo. O que poucos sabem é que a Boeing o projetou originalmente pensando que seria principalmente um avião de carga, já que acreditavam que os supersônicos como o Concorde dominariam o transporte de passageiros, que equivocados estavam. O 747 terminou transportando mais de 3.500 milhões de passageiros ao longo de sua vida. O Airbus A380, lançado em 2005, foi a resposta europeia. O avião de passageiros mais grande jamais construído, com capacidade para 853 passageiros, em configuração de alta densidade. A Airbus apostou por um futuro de hubs and spokes, grandes aeroportos conectando com outros mais pequenos, mas aqui ocorreu algo que ninguém esperava. O A380, apesar de sua impressionante engenharia, foi um fracasso comercial. Só se produziram 251 unidades antes que a Airbus anunciasse o fim de sua produção em 2019. A razão chegou quando a indústria estava girando para aviões mais pequenos e eficientes, que pudessem operar rotas ponto a ponto sem necessidade de hubs. Enquanto isso, o 747 produziu mais de 1.500 unidades e seguiu voando durante mais de 50 anos. É um claro exemplo de como às vezes a visão prática da Boeing supera o idealismo tecnológico da Airbus. Mas o campo de batalha mais interessante está no futuro. Ambas as companhias têm visões radicalmente diferentes sobre como será voar nas próximas décadas. A Boeing apostou pelo 787 Dreamliner, um avião revolucionário que mudou o paradigma de conforto para os passageiros, com uma pressurização que simula estar a 1.800 metros, em lugar dos 2.400 metros habituais, reduz significativamente a fadiga e o jet lag. Suas janelas 65% maiores e a iluminação LED, que simula os ciclos naturais de luz, redefiniram a experiência de voo. A Airbus, por sua parte, está seguindo dois caminhos simultâneos. O A321XLR, que chegará em 2025, busca redefinir os voos transatlânticos, ao permitir que aviões de corredor único voem até 8.700 km. Isto poderia abrir rotas diretas entre cidades secundárias que hoje requerem conexões como Sevilha-Boston ou Nápoles-Chicago. Mas a aposta mais audaz da Airbus é o programa Zeroe, que busca criar o primeiro avião comercial propulsado por hidrogênio para 2035. 3 conceitos estão em desenvolvimento, incluindo uma revolucionária asa misturada, que parece saído de um filme de ficção científica. A Boeing, mais conservadora, aposta por biocombustíveis sustentáveis que possam usar em seus projetos atuais, argumentando que a infraestrutura do hidrogênio é demasiado complexa para implementar-se globalmente. E aqui é onde entra um elemento que muda todo o panorama, a China. Mas o mais impactante é que a China está trabalhando no Comac C929, um bimotor de fuselagem larga que pretende competir diretamente com o 787 e o A350 para 2030. E com o respaldo do governo chinês e um mercado interno de 1.400 milhões de pessoas, tem os recursos para consegui-lo. Então, o que faz realmente diferentes a estes aviões, mais além de seu país de origem? Resume-se em 3 filosofias fundamentais. Filosofia de controle. A Boeing acredita no controle do piloto. Seus aviões permitem manobras que poderiam superar os limites de segurança, se o piloto assim o decidir. A sensação de seus comandos é mais direta e mecânica. Um piloto experimentado pode sentir exatamente o que está fazendo o avião. A Airbus acredita na proteção do piloto. Seus computadores impedem que o avião exceda certos limites, mesmo se o piloto o tentar. Os controles são mais leves e consistentes em todas as fases de voo. Um Airbus nunca permitirá um ângulo de inclinação que pudesse provocar perda de sustentação, enquanto que um Boeing sim. Esta diferença ficou dramaticamente ilustrada no milagre do Hudson. Quando o piloto Sully Sullenberger aterrissou um Airbus A320 no rio Hudson, o sistema fly-by-wire manteve o avião no ângulo ótimo durante toda a manobra, algo que teria sido muito mais difícil em um Boeing. Filosofia de projeto. A Boeing projeta para a longevidade e a evolução gradual. Seus aviões estão construídos para durar décadas com atualizações incrementais.
O 737 original e o atual MAX são reconhecivelmente o mesmo avião, apesar de 50 anos de diferença. A Airbus projeta para a revolução tecnológica. Cada geração incorpora mudanças radicais, priorizando eficiência e sustentabilidade sobre continuidade. Um A320neo tem muito pouco em comum com o A320 original, mas além de sua aparência externa, filosofia de experiência. A Boeing prioriza a experiência do piloto, projetando cabines que favorecem a intuição e a sensação física de voo. A Airbus prioriza a experiência do passageiro com cabines consistentemente mais largas, 18 polegadas de largura por assento na Airbus versus 17 na Boeing. Melhores sistemas de controle de umidade e projetos que maximizam o espaço percebido. E aqui está a pergunta mais fascinante. Está evoluindo esta batalha para um triunvirato com a entrada da COMAC? Poderá a China, combinando o melhor de ambas as filosofias e adicionando inovações próprias, criar o avião perfeito? Você, o que acha? Você prefere voar em Boeing ou em Airbus? Você acha que a China se converterá em um competidor sério? Deixe-me nos comentários. Se te fascinou esta análise técnica sobre as diferenças entre os gigantes da aviação, não perca nossos próximos vídeos onde revelaremos por que alguns aviões têm winglets diferentes e o que significa realmente para sua segurança. Dê like, se inscreva no Aeroplanet e ative o sininho de notificações para se converter em um verdadeiro especialista em aviação. Até a próxima decolagem!